Shabbat Shalom, sábado de paz para todos. Nós estamos aqui a congregação Moreste Yeshua de Salvador, Bahia. Você pode nos conhecer melhor através do site moresteyeshua.org.br. Lá você vai encontrar alguns estudos bíblicos, vai encontrar os fundamentos da nossa fé. Hoje nós estamos estudando a Parashá Vayera, e apareceu, né, fazendo alusão àquela aparição daqueles três homens ao nosso patriarca Abraão, e se encontra no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 ao capítulo 22, versículo 24. A Haftará, segundo o rito sefaradi, é 2 Reis, do capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 37, e a Brit Hadashah, o Novo Testamento, segundo o rito da sinagoga Har Tzion, Mateus, Matitiahu, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 29. Hoje são 17 de Reshvan. Reshvan é já o segundo mês, segundo a contagem tradicional, e o 8º mês pela contagem bíblica, pela contagem da Torá. Vamos orar antes de entrarmos no estudo da Parashá propriamente dito. Adonai, em nome de Yeshua, nessa hora, Pai, eu quero te pedir, venha, Pai, sobre mim, me guie, me dê sabedoria para ministrar esse estudo bíblico, para abordar a Tua Santa Palavra, que sabemos que é algo muito profundo. A Tua Palavra, ela gera vida, ela é o caminho que leva à vida, como um dia o Senhor disse a Moisés que havia dois caminhos, um que leva à morte e outro que leva à vida, e o Senhor aconselha que sigamos o caminho da vida, e ao falar do caminho da vida é preciso toda a responsabilidade possível, porque o Senhor é detalhista, o Senhor gosta dos detalhes, porque detalhe faz a diferença. Uma grande montanha, ela é formada por átomos invisíveis a olhos humanos, de tão pequeno que são, mas são eles que dão forma à matéria. Então, Pai, os pequenos detalhes às vezes faz toda a diferença. Pequenos detalhes fazem grandes diferenças. Então, nos ajuda a enxergar os detalhes, nos ajuda a nos inspirar no comportamento de homens que já passaram na prova. Nossos pais, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, eles já passaram na prova. E Yeshua deixou bem claro que eles estão no Olam Rabá, eles estão garantidos no Olam Rabá. Nada mais pode os tirar de lá. Então, ajuda-nos a enxergar, principalmente no comportamento deles, algo de bom que ainda não enxergamos, para que possamos aplicar na nossa vida e fazermos a diferença nesse mundo. Estamos vivendo um tempo, Pai, de que o certo parece errado e o errado parece certo. Quem quer viver a justiça é tido como um ridículo, é tido como um retrógrado. Ajuda-nos a nos sairmos bem, a termos paz, mesmo nesse tempo tão difícil, onde o certo é tido como errado. Nós queremos, independentemente de tudo isso, vivermos de modo certo. E quando errarmos, perdoa-nos, nós te pedimos. Abre os nossos olhos para entender a Tua Palavra e me usa como profeta, que a minha boca seja a Tua boca nesse lugar. Eu te peço em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, essa porção ela não é tão pequena, mas ela aborda poucos temas diferentes. Ela aborda basicamente a visita daqueles três homens a Abraão, depois o episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, a fuga dali de Ló, por causa da intercessão de Abraão, e ela encerra com aquela questão do rei Abimeleque, querendo, trazendo Sara para sua casa, e no final eu vou mostrar que ali o texto não segue cronológico, no final eu vou falar disso, e é basicamente isso que a porção fala. Shabbat Shalom aos que chegaram depois.
E uma coisa que chama a atenção nessa paraxá, e quando eu falo dos exemplos do passado, eu acho que é interessante, e nós sabemos que você pode fazer uma pesquisa nisso, você vai ver que, embora exista mais de 1.500, eu acho que é em torno de 1.500 santos, né, santos que eu digo pela religião predominante, que foram considerados santos, né, no passado, homens e mulheres que tiveram grandes méritos e se tornaram santos de acordo com a religião nominal. No entanto, você não vai encontrar São Abraão, São Isaac, São Jacó, não tem. Se eu não estiver enganado, parece que existe até acho que um São Abraão, mas não é o Abraão, o patriarca, é um outro que viveu bem depois. Acho que, eu não me lembro bem se existe São Isaac, São Jacó, mas eu tenho certeza, isso aí eu falo com convicção, com certeza, não é Isaac o patriarca e nem é Jacó o patriarca. No entanto, quando a gente vai para as Escrituras, o próprio Yeshua atesta que são pessoas que estarão no Olam Rabá, é garantido, não há mais o que se questionar. Yeshua diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no dia da sua vinda, no dia do grande banquete que Yeshua fará. Então, não há dúvida. Você pode até, mas existe tantos santos por aí que foram mais santos do que ele. Não. Pode até alguém ter sido mais santo do que eles, mas existe alguma prova cabal de que eles estarão no Olam Rabá? Não existe. Mas esses três existem. Não há como questionar. Também, Noé, Daniel, estarão também, tudo indica que sim, porque tem uma passagem lá que Adonai fala, né, que ainda que Daniel, ainda que Noé estivesse lá, né, só eles seriam poupados, então são considerados santos pelo Eterno. Mas no caso do exemplo de Yeshua, do que Yeshua cita, esses três não tem o que se questionar. Abraão, Isaac e Jacó. No entanto, eles não são considerados santos pela religião predominante. Isso é interessante. Ou seja, aquilo que de fato serve de exemplo, não foram tomados como exemplo. A hospitalidade de Abraão, isso que nos chama a atenção. Eu queria ler rapidamente, nós já lemos aqui no começo, mas eu quero de novo ler Bereshit 18, versículo 1 e 5, só para a gente poder tocar um pouco mais nesse assunto. Adonai lhe apareceu no carvalho de Mamré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Aqui nós devemos lembrar que Abraão tinha feito a circuncisão, ele e toda a sua casa, os homens da sua casa, e ele estava ali no auge da dor, do sofrimento, né, se recuperando, da Brit Milá. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé. Inicialmente, será que Abraão tinha noção de quem eram aqueles 3 homens? Ele viu de longe, né, e se aproximou. Eu creio que quando ele chegou perto, né, já esperto, percebeu do que se tratava e aí se prostrou e preparou aquela honra toda. Mas aqui primeiro é necessário lembrar que Abraão morava certamente em zona rural. Aquela tenda não estava numa cidade. E eu nasci na zona rural, cresci, vivi minha adolescência toda na zona rural, e eu sei que quando você mora na zona rural, sua casa é um pouco isolada da cidade, quando chega pessoas, chama atenção. Alguém chega na sua casa, você vai logo receber, e quando é alguém que você não conhece, você faz questão de tratar bem, porque você não sabe, melhor do que você trata um conhecido, porque você não sabe do que se trata. Não é que você vai tratar o conhecido mal, não. É que você vai melhorar mais ainda a sua recepção, porque você não sabe de quem se trata. Então, Abraão fez exatamente isso. Olha, chegou ali 3 homens, muito bem vestidos, bonitos, eu não sei de quem se trata, mas são viajantes. Interessante aqui é que o que chama a atenção de Abraão é que eles eram viajantes, e viajantes são pessoas que precisam de apoio, né? Assim, precisa de pontos para beber água, precisa de comida, precisa de ajuda, porque o viajante, ele está ali
à mercê de todas as intempéries do tempo. Exatamente aquilo que a Torá ensina, aquilo que Yeshua fala muito, né, ora, vós, estive com vocês, não me ofereceram água para lavar os pés. Lembra disso? Não me ofereceram água para lavar os pés, mas essa mulher usou suas lágrimas para lavar meus pés e enxugou com os cabelos. Sempre Yeshua fazendo referência a esse detalhe da hospitalidade com alguém que chega cansado, com os pés empoeirados. Ou seja, até para Yeshua, Abraão era, de modo meio que indireto, Abraão era sempre citado como exemplo por Yeshua. E disse, voltando um pouco, tendo olhado, versículo 2, tendo olhado, eis que viu os 3 homens de pé perto, e logo que os viu, correu da entrada da tenda ao encontro e se prostrou por terra. Ou seja, quando Abraão se aproximou, ele percebeu que havia ali algo especial. Não eram viajantes qualquer, porque Abraão não ia se prostrar perante pessoas comuns. Teria que chamar atenção de alguma forma para que ele se prostrasse. Ou seja, ele foi movido pela hospitalidade, pelo coração justo, de cumprir aquilo que a Torá ensina, aquilo que Yeshua mostra. E quando chegou lá, ele teve a sensibilidade espiritual logo de perceber, olha, tem algo especial aqui. E aí se prostra e honra de um modo especial. E disse, meu Senhor. Aqui o texto diz que havia 3 homens, mas quando você vai para o texto original, ele está no singular. Né? Meu Senhor. Yeshua, de 3 homens, ele se refere de modo especial a um. Ou seja, conhecendo a cultura da região, certamente ele identificou que um daqueles 3 ali era, vamos usar o popular aqui, o chefe dos 3. Era alguém de hierarquia mais elevada e necessitava de uma honra maior. Aí ele se dirige a esse. E quando nós vemos o contexto, nós vemos que esse era um representante de Adonai. Esse anjo aqui, esse primeiro, que Yeshua se dirige a ele, é chamado, em alguns momentos aqui, pelo tetagrama, Yud-Rei, Vav-Rei. Representava o próprio Adonai. Nós vemos pela descrição de que não se tratava, gente, é muito fácil de identificar que não se tratava de trindade, como alguns acreditam, aí é a trindade. Não se tratava disso. Yeshua não estava vendo o próprio Adonai aqui, porque a mesma escritura, as escrituras, quando você lê no contexto geral, diz que homem nenhum jamais viu Adonai e ficou vivo. Nenhum. Então, as escrituras estavam erradas, porque senão Abraão teria visto. Mas as escrituras dizem que homem nenhum viu Adonai e ficou vivo. Então, aqui não era Adonai propriamente o ser supremo. Estava aqui ele sendo representado pelo anjo dele, aquele anjo, o anjo da presença, né, que na cultura judaica é chamado de o anjo da presença, que representa Adonai perante a criação. E aí ele identifica, e ele vê. Ele fala e vê aqueles homens ali. Então não era o próprio Adonai em persona, em pessoa, mas um representante. E aí ele... Traga-se um pouco de água e lavareis os pés e vos assentareis sobre a árvore. Ou seja, aquilo que era praxe na hospitalidade. Está com os pés empoeirados, vem andando de longe em estrada de chão, lava os pés, traz comida, traz água para o sustento. A hospitalidade plena e a sensibilidade espiritual que ele identificou logo que ali havia algo especial, um ser especial. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, eu ainda não tive, não preciso mentir para me engrandecer, nunca tive experiência de ver um anjo falando comigo. Ainda não tive essa bênção de ver isso, mas eu conheço pessoas que tiveram essa experiência e não são poucas. Já eu conheço de perto pelo menos umas 3 ou 4 que tiveram essa experiência de ver o Malá de Adonai. E muitas das vezes não percebe que é, só depois é que vai entender que era. Ou seja,
a sensibilidade espiritual dessas pessoas não estavam tão apuradas quanto a de Abraão. Eu conheço umas 2 ou 3 pessoas que tiveram essa graça, né, de ver um anjo de Adonai, um mensageiro de Adonai, trazer instrução, falar com ela, ela ver, só que depois quando passou o momento que ela vai procurar pela pessoa, via que de fato foi um mensageiro, porque se você está num ambiente que ninguém pode entrar, ninguém entrou ali, as pessoas que estavam ali, ninguém viu, só você viu, lógico que era algo de uma dimensão diferenciada. E tem casos assim, pessoas próximas nossas, que tiveram essa experiência de ver chegar alguém, orientar, trazer uma ajuda, tocar, fazer algo ali como um humano normal. Por enquanto, a pessoa está ali sem entender que era um ser espiritual. Mas ajuda, põe a mão na massa ali, faz o que tem que ser feito junto, socorre, dá a ajuda necessária. A pessoa sente uma paz muito grande na hora, diz que aquela segurança que estava tudo bem, muita segurança, e faz tudo o que tem que ser feito ali. A pessoa agradece, a pessoa vai embora. Quando a pessoa acaba de sair, ela bate o estalo. Ora, quem é essa pessoa? Aí volta para procurar, e aí não encontra, pergunta, você viu essa pessoa aqui? Ninguém viu, não se sabe, não deixou sinal, nada. Ou seja, gente, o que é isso? Isso é mensageiros que Adonai envia. Quem não acredita, eu sei que no futuro alguém me ouvindo pela internet pode dizer, olha que conversa babaca. É porque entrou e ninguém viu, é porque você não acredita, você é de coração duro. Mas quem passa por essa experiência sabe que não houve ninguém ali, humanamente falando, não houve. E ela viu, ela falou, a pessoa ajudou, fez um trabalho ali, fez algo, ajudou. Pessoas que às vezes estão no vexame, sem saber o que fazer, como um amigo meu, ia de moto, a moto bateu num buraco, a roda da frente bateu no buraco, e a pancada foi tão grande que as mãos dele soltou do guidão da moto, e a moto perdeu o controle no meio do trânsito, e aí ele gritou. Aí eu falo para alguns, ele não gritou por Yeshua, ele gritou por Jesus Cristo. E na hora ele sentiu que alguém pegou o guidão da moto, equilibrou, e a moto seguiu, e ele não caiu. É por isso que a gente bate sempre na tecla aqui, o nome dele é Yeshua, mas quem o conheceu por Jesus Cristo e chama assim, sabendo de quem se trata, tem valor da mesma forma. No dia que ele discernir e aprender, ele vai passar a chamar pelo nome certo. Mas você que chama Yeshua de Jesus, pode ter certeza que se você sabe a quem se refere, ao filho de Yosef, que foi morto e ressuscitou lá em Jerusalém, pode ter certeza que você será ouvido. E essa pessoa, ele disse que já estava, a moto perdeu o controle, ele ia morrer, porque estava no meio do trânsito em velocidade, e ele simplesmente sentiu alguém chegar e pegar o guidão da moto e equilibrar de novo, e ele não caiu. Nosso amigo Ribamar, né, Chico? Ribamar, amigo nosso, que ia atravessar a fila de táxi, está aqui, ele vai atravessando aqui, saiu, daquela hora que a nossa mente dá um branco assim, você não sabe por quê. E aí, do jeito que ele saiu, ele passou entre os carros aqui da fila de táxi e entrou na pista. Quando ele ia passando pelo alinhamento dos carros, que deu a passada para a pista, ele sentiu uma pessoa pegar com as 2 mãos aqui na cintura dele e puxar. Ele deu a passada, sabe como é, né? Você dá a passada para frente e não tem mais, você vai ter que pisar no chão. Só que ele disse que o pé no ar ainda, aquela mão puxou ele para trás e trouxe de volta. Aí quando fez isso, passou um carro em alta velocidade no lugar que ele ia pisar, e aniquilar o nosso irmão Ribamar ali. O que é isso, gente? Mensageiros que Adonai envia para orientar, para ajudar os seres humanos. Isso ocorre desde o princípio. Abraão logo identificou de imediato. Nossos irmãos que eu estou citando aqui, às vezes identificaram, às vezes não, só identificou depois, mas Abraão teve a sensibilidade, no momento exato, entendeu do que se tratava, se prostrou e prestou-lhes a honra devida. E aí o que acontece? Trarei um pedaço de pão, e aí começa. E aí tem algo interessante que quebra toda a halahá do assunto, que dizem, né, alguns rabinos dizem que aqueles homens esperaram 6 horas porque Abraão foi lá, preparou um bezerro, né, trouxe manteiga
e trouxe leite e colocou para aqueles anjos comer. E aí alguns diz que aqueles anjos esperaram 6 horas ali sentados debaixo da árvore para comer a carne e depois esperou 6 horas para poder comer a manteiga e o leite. Gente, parece até para dar risada, não tem lógica. É você querer usar de um argumento infantil para sustentar uma tese. O texto é muito claro, Abraão trouxe a carne daquele bezerro que ele preparou e trouxe manteiga e leite, aqueles homens comeram. Isso não há o que negar. Então não adianta fazer malabarismo para sustentar uma tese fraca. Não adianta. Vamos seguir em frente. Outro ponto interessante aqui é os pecados de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede ali por Ló. Os anjos vêm para... o ponto principal ali nós vemos que não era nem declarar a Abraão, confirmar o que ele já tinha prometido a Abraão. A gente vê que ali foi só um detalhe. Aqueles anjos vieram de fato para fazer uma vistoria técnica em Sodoma e Gomorra, para ver se de fato era como chegava até os céus. E aí, olha só, 18:10, Bereshit 18:20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Olha só, o pecado de Sodoma e Gomorra se agrava e aqueles anjos vêm para destruir, mas primeiro vão até Abraão. Ou seja, eu creio que ali já era para poder haver uma intercessão por parte de Abraão para livrar Ló, porque Adonai não queria destruir Ló junto com Sodoma, com os homens de Sodoma. E aí o que é que faz? Olha, vai primeiro Abraão e fala do que eu vou fazer para que ele faça algo para tirar Ló de lá. Ora, voltando um pouquinho, Gênesis 13:13, ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra Adonai. Irmãos, comumente, é muito comum atribuir-se a Sodoma e Gomorra pecados na área sexual, não é assim? Principalmente homossexualismo. Inclusive o nome Sodoma, sodomia, já vem dos pecados relacionados com homossexualidade. É muito comum atribuir isso a Sodoma e Gomorra. E pelo episódio de Ló, sabemos que a ideia não está de todo errada. No entanto, havia outras coisas bem comuns acontecendo ali. O que é que eu digo coisas comuns? Coisas cotidianas que a gente vê acontecendo a todo momento, em todos os lugares, pecados comuns. E que, segundo o profeta Ezequiel, que nós vamos ler agora, foi um dos pontos principais que levou à destruição de Sodoma e Gomorra. Os pecados da área sexual eram graves? Eram, mas haviam coisas ali que foram mais determinantes aos olhos de Adonai para a destruição daquele lugar. E são coisas bem comuns que nós vemos acontecendo no dia a dia aí pela cidade, tudo quanto é lugar, no nosso meio, ao nosso redor. Olha só, Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Olha só, tua irmã. Aqui o Eterno estava chamando a atenção chamando Jerusalém de irmã de Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Olha só, gente. Soberba, fartura de pão, ou seja, quem tem muito não precisa se preocupar com nada. E aí o que é que acontece? Vem a soberba. E quando você tem demais, às vezes não precisa nem trabalhar, já tem muito. É igual aqueles que empresta dinheiro a altos juros, grandes empresários que muitas vezes não faz nada, só explora a mão de obra alheia, né? Mente vazia, tem até o ditado, né? Oficina do... Vocês sabem, né? E estava acontecendo isso aqui, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve elas e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Olha qual foi o principal pecado de Sodoma que levou à destruição. Isso somado a outras coisas da área sexual e muitos outros. Mas esse aqui, segundo o profeta Ezequiel, é o que mais estava irritando o Eterno. Havia fartura de pão,
Por causa disso, estavam ociosos, com a mente, certamente, Loures falou aqui 15 dias atrás, de que muito provavelmente eles quiseram ter relação com aqueles 2 mensageiros que vão à casa de Ló, com a intenção de produzir uma geração diferenciada como foram os gigantes, que eles sabiam que os gigantes haviam tido contato com seres especiais lá no passado, e gerou gigantes, e ali certamente eles queriam ter relação com aqueles mensageiros celestiais, talvez, isso é uma tese que o Loures defendeu, mas que faz sentido, de que poderia eles querer fazer o quê? Genética, é o que hoje o homem faz tanto, mexendo na genética das coisas. Possivelmente poderia ter movido eles a querer algo com aqueles homens ali. Portanto, vendo isto, eu tirei dali. Está vendo, gente? O que eu digo que são coisas comuns, coisas que no nosso dia a dia a gente vê muito, soberba. Vocês já observaram, eu vou fazer um comentário aqui, quem me assistir agora e assistir no futuro, se não cai sobre você, fique em paz. Eu sei que não são todos que acontece isso, mas há uma grande quantidade de pessoas que o ego é do tamanho do patrimônio. Por exemplo, eu não sei se aqui alguém já passou por isso, mas quando a gente vai viajando, ou em rodovia, ou até aqui dentro da cidade, você já observou que a maioria das pessoas que anda de veículos grandes de luxo, chamados SUV, quando ele está na sua frente, na faixa da esquerda, que você pede passagem, ele não lhe dá, e quando ele está atrás de você, que pede passagem, se você não sair, ele é capaz de lhe empurrar. Vocês já observaram isso? Eu tenho observado isso já há um bom tempo. Tem me chamado a atenção esse detalhe. Eu não sei se os irmãos aqui que são motoristas que já observaram isso, mas acontece com frequência isso comigo. Vai um SUV na sua frente, na faixa da esquerda, e o cara lá por algum motivo vai sem pressa, vai devagar, e você está com pressa, você pede passagem, dá sinal de luz. É obrigatório quem está na frente, mesmo se você estiver já excedendo a velocidade da via, você deve dar passagem a quem vem atrás. Não importa se você está já na velocidade limite. Abra e dê passagem. Não tem uma lei específica esclarecendo isso, mas isso é lógico. Quem vem atrás tem um motivo para estar com pressa. O que é que você deve fazer? Abra e dê passagem. Espere um momento de seguro, para não ocorrer risco de acidente, dê passagem. Mas quando é veículos de luxo, SUV, principalmente, eu já presenciei várias vezes que chega a irritar. Você pede passagem, o cara não dá passagem, você tem que abrir e fazer a ultrapassagem pela direita, que não é o correto. E quando acontece com esses mesmos veículos, não estou dizendo na totalidade, às vezes isso não acontece, mas na maioria das vezes isso acontece. Quando é eles que vêm atrás, cola tanto, dando sinal, e se você não sair, é capaz dele, na hora que você sair, se você não tiver cuidado, ele pode tocar no seu carro por pirraça e fazer você rodar na pista. O que é isso? Soberba. Se acha melhor do que os outros. Então, muitas dessas pessoas, eu até conversei isso com uma outra pessoa, rapaz, acontece com você também, a pessoa confirmou, constantemente. Ou seja, o carro grande, muitas das vezes, não é geral, lógico, já expressa o tamanho do ego da pessoa. Ora, eu tenho que ter um carro melhor do que os outros, porque eu sou melhor do que os outros, eu sou mais importante, eu tenho mais dinheiro, isso e aquilo. Não é regra, há exceções, mas quase sempre é assim. Presta atenção, vocês que são motoristas, comece a observar. E aí, o que é que acontece? Vamos continuar, abordando outros detalhes. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, ou seja, era como o Éden. A terra de Sodoma e Gomorra era tão boa, tão bela, que aqui foi comparado ao Éden, ao jardim do Éden. Ou seja, aqueles homens que moravam ali, aquele povo que morava ali, eles eram tão fartos de tudo, que o que aconteceu? Veio sobre eles
ociosidade, porque tinha fartura de pão, e aí na carona de tudo isso vem a soberba. E aí começa a maquinar coisas perversas. A ponto de, eu acho que Lourdes tem razão na tese dele, a ponto de querer aproveitar que ela deixa ali para fazer modificação genética, né? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha só, a mulher de Ló olha para trás para ver o que estava acontecendo e morre ali. Abraão também ficou curioso, levantou cedo para ir olhar e não aconteceu nada com Abraão. Interessante, né? A mulher de Ló olhou, virou uma estátua de sal. E olhou Abraão para Sodoma e Gomorra e para toda a campina e viu que a fumaça da terra subia como uma fornalha. Abraão ficou curioso, levantou cedo para ir olhar. Não aconteceu nada. A mulher de Ló olhou e morreu. Aí fica a pergunta. A mulher de Ló olhou para o incêndio e sofreu uma severa punição. E Abraão olhou e nada aconteceu. Por quê? É aí que nós vemos a importância de você ter isso aqui no seu coração, a instrução divina no coração. O quanto é importante a gente observar detalhes. Às vezes coisas que parecem pequenas, mas têm um significado importante na nossa vida. Como eu sempre digo, se a gente negligencia coisas pequenas, vai ser muito mais difícil levar a sério as coisas grandes. Se você não consegue, a pessoa não consegue evitar o desejo de, por exemplo, comer uma comida que é proibida, um porco, né, que é gostoso, você não consegue deixá-lo. Será que você vai conseguir deixar uma coisa mais difícil ainda? Provavelmente não. Gente, a diferença que eu vejo aqui é somente essa: instrução, Torá. Havia um mandamento para Ló e sua família, mas para Abraão não. Aqueles anjos em momento nenhum falaram para Abraão: olha, Sodoma será destruída e você não deve olhar. Não olhe para lá. Os anjos não falaram isso. Mas para Ló, sua mulher, seus filhos, falou: não olhem para trás. Foi bem enfático: não olhem. A mulher desobedeceu e olhou. Abraão não recebeu esse mandamento. Aí que está a diferença. É por isso que os detalhes, às vezes, faz toda a diferença. Adonai, ele é detalhista. É por isso que, como os meninos já citaram muito aqui, eu acho que Neudi Jamem falou isso aqui a semana passada, na ministração da Parashá Lech Lechá, que pessoas que exercem, que fazem rituais de religiões diferentes, que não fazem rituais para Adonai, mas fazem rituais para determinadas entidades, eles têm um padrão. Não falta nada. Tem que ter detalhes ali. Às vezes, se faltar um detalhezinho, o negócio não funciona. Quando a gente olha para o Mishkan, quando os sacerdotes ministravam do tabernáculo, era a mesma coisa. Ah, você está comparando Adonai com entidades malignas? Não, eu só estou dizendo que no mundo espiritual existe uma ordem, existe uma lógica, e os detalhes pequenos fazem diferença, fazem muita diferença. Aquele ritual lá que tinha que colocar o sangue na ponta da orelha do sacerdote, na ponta do polegar, na ponta do dedo do pé, se faltasse uma coisa daquela ali, ficava incompleta e não dava, ia ficar errado. Adonai é detalhista, e o mundo espiritual é assim. Então, o mundo espiritual que é usado para o mal, segue esse mesmo princípio. Detalhes pequenos. Então, havia um mandamento para Ló e sua família, mas não havia esse mandamento para Abraão, naquele momento ali, de não olhar para o incêndio de Sodoma e Gomorra. Aí que está a diferença, por isso que Abraão não morreu. Da mesma forma que Abraão era casado com sua meia-irmã, Jacó teve 2 mulheres, irmãs, e não houve pecado neles em relação a isso. E depois isso tornou-se pecado. Adonai proibiu enfaticamente na Torá o homem de se casar com 2 irmãs e o homem de casar com a sua irmã, a mulher de casar com seu irmão. Por quê? Porque naquele momento não havia a proibição, depois veio a haver. Então, gente, é importante mandamentos, detalhes. E Yeshua diz aqui, como nós lemos hoje aqui, Francisco leu para nós: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se a humanidade, se as instituições religiosas tivessem, eles sabem o que é, mas preferem não mexer.
Se soubesse o significado da palavra iniquidade, mudaria muita coisa. E Yeshua diz claramente: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade, gente, qualquer teólogo sabe, não precisa nem ser teólogo, basta estudar um mínimo as Escrituras para saber que iniquidade significa ausência de Torá, ausência de lei. Quando aquelas traduções trazem todo aquele que peca comete iniquidade, é um sinônimo, ele está... todo que peca comete iniquidade, ou seja, é o mesmo que dizer, todo que peca transgride a lei, todo que peca transgride a Torá, 1 João 3,4. Não muda nada. Eu acho que tentaram fazer ali um malabarismo para esconder a questão, mas não adiantou. Porque quem sabe o que significa iniquidade, sabe que é transgressão da Torá, transgressão da lei. Então, gente, transgressão da Torá é algo muito sério. E Yeshua diz que não vai conhecer aqueles que transgride a Torá. Nós sabemos que a Torá ela é ampla, tem coisas que é para mim, não é para você, tem coisas que é para um, não é para o outro, tem coisas que é para o homem, não é para a mulher. E existe, não é, tem tanta coisa na Torá que é impossível de guardar, calma, não é assim. Mas aquilo que você sabe que cabe a você, não fique pensando que deixou de valer, que não deixou não. E Gênesis 19, 29. Bereshit 19, 29. Para a gente encerrar. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, da destruição das cidades em que Ló habitava. Olha só, Adonai se lembrou de Abraão. Aqui não diz que ele se lembrou de Ló, diz que ele se lembrou de Abraão. Ou seja, lógico, ele teve misericórdia de Ló, senão ele não ia até Abraão para Abraão interceder, mas primeiramente ele se lembrou de Abraão. E aí, eu fiz um comentário aqui que é algo que é importante para nós. É importante orar por quem temos alguma responsabilidade. Ló não era tão justo quanto Abraão. Por que eu digo? Eu acho que Ló, isso é um pensamento meu, eu acho que Ló não era tão justo quanto Abraão, porque eu acho que Ló era um pouco ganancioso. Por causa daquela hora da briga entre os pastores, que Ló logo encheu o olho. Eu acho que duas pessoas que se amam, que se respeitam, o que é que ia fazer? Olha, que lado você quer ir? O outro, que lado você quer ir? Fazer um sorteio, sei lá, ia ter uma tentativa ali de um querer o melhor para o outro. Geralmente é assim, né? Você quer o melhor para o outro mais do que para você, quando é alguém que se dá bem. Mas Ló não pensou duas vezes, ele escolheu logo a parte mais bonita aos olhos e que era a pior parte, que veio a ser destruída. No entanto, mesmo Ló não sendo tão justo quanto Abraão tinha a responsabilidade sobre ele, pois trouxe consigo desde Harã. Então, gente, é necessário realmente haver essa responsabilidade a quem nós temos alguma responsabilidade. Inclusive eu estou pensando, essa semana, quando terminar aqui, quando a gente parar a gravação, eu vou propor para vocês aqui algo que a gente está precisando fazer, urgente, que vai nessa linha. Mas eu não quero falar isso via internet, não há necessidade. Quando terminar, Loures, a gravação, não saiam, que eu vou fazer um pedido para vocês. Nós temos a obrigação de orar, de nos preocupar com quem temos alguma responsabilidade. Abraão tinha uma certa responsabilidade sobre Ló, porque ele criava Ló, ele criou Ló, ele trouxe Ló consigo. E, como eu falei, Bereshit, capítulo 20, muito provavelmente, Bereshit, capítulo 20, que é quando fala da ida de Abraão, né, aos filisteus, que o rei Abimeleque se empolga com Sara. Esse texto é praticamente claro, que ele está fora da ordem, ele não é, a Torá tem muito disso, a Bíblia como um todo, não é obrigatoriamente um relato cronológico. Aqui fica claro que Sara, já com em torno de 90 anos, né?
mais de 75 anos, já velha, não ia encher os olhos de Abimeleque para querer tomar como mulher. Não tinha lógica de uma mulher já velha, que diz o texto que ela não tinha mais nenhum costume das mulheres, o rei querer tomar como esposa. Então fica muito claro, se você pegar o final do capítulo 19 e juntar com o início do capítulo 21, você vai ver que esse texto do capítulo 20, ele não está em ordem cronológica. É um fato, mas não está em ordem cronológica. É só você juntar final do capítulo 19 e início do capítulo 21, você vai ver que aí a coisa se encaixa. E não é nada errado, é que os escritores bíblicos eles não se preocuparam com cronologia, eles se preocupavam em narrar os fatos. É igual alguém que tem uma ata na mão e cada coisa que acontece, chega ao ouvido dele, ele narra ali. Chegou outro relato, narra, e vai narrando. Não tem essa preocupação com a cronologia. E para encerrar de fato, irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês, algo que me chama a atenção. Legalismo da letra fria versus justiça com fé, com confiança. A Haftará de hoje, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 32, diz o seguinte: chegando Eliseu àquela casa, preste atenção, gente, nesses detalhes aqui, para a gente ver o que é legalismo e o que é obediência com fé, com confiança. Olha a diferença. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino, aquele menino que nós lemos aqui hoje resumidamente, lembra que Eliseu prometeu à mulher, ela, não, meu senhor, não precisa mentir para mim não, eu já sou velha, não tenho como ter filho mais. Meu marido é velho, aí ele, tu vai ter um menino, vai ter um filho, e a mulher teve o filho. Esse menino, lá na frente, vocês sabem, um relato, ele morreu. Morreu ali temporariamente, não tinha mais sinais vitais. Aí a mulher foi lá correndo e chamou Eliseu. Quando Eliseu chegou, o menino jazia morto sobre a sua cama. Olha só, jazia morto sobre a sua cama. O que é que qualquer um supostamente zeloso da Torá fazia? Opa, não posso tocar que eu vou me contaminar. Não é assim? Não posso tocar, eu vou me contaminar, está morto. Mas Eliseu, um grande servo do Eterno, não só tocou, como tocou de um modo bem ousado. Então ele entrou e fechou a porta sobre ele ambos, ele e o servo dele, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou sobre o menino. Olha só, não só tocou, mas deitou sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele. Olha só, gente, fazendo respiração boca a boca, certamente. E os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as mãos dele. Gente, olha só. Ele não se preocupou em contaminação, não. Certamente o que é que ele pensou? Olha, se eu me contaminar, eu vou ficar o período determinado afastado do serviço religioso, vou estar impuro e depois eu vou estar puro novamente. Ponto. O Ruth queria falar alguma coisa? Pode falar, Ruth. Ruth está dizendo aqui que ele usou uma técnica ali para passar a energia vital dele para o menino. Eu também acho que tem um pouco disso aí. Mas a gente não pode esquecer esse detalhe, que é o que eu estou trazendo aqui como tona, é a questão dele não se preocupar em se contaminar. E nós vamos ver que sacerdote e levita fizeram isso, se preocuparam em se contaminar e desviaram do caminho, não socorreram o homem. Mas ele foi lá e fez teve essa ousadia de boca com boca, olho com olho, e a carne do menino aqueceu. É aquilo que a Ruth está falando. A carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, certamente orou ali ao Eterno, né? E tornou subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ele ressuscitou o menino. Pelo poder de Adonai, ele ressuscitou o menino. Ele não se preocupou em se contaminar. Ele se preocupou em vida, gerar vida. Haja luz. E houve luz. O inverso disso aqui, a gente vê acontecer aqui, ó. Yeshua. Certamente Yeshua tinha isso em mente, esse texto em mente aqui, que a gente leu quando falou isso aqui. Lucas 10, 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Salteadores é ladrão, né? Os quais despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Ou seja, parecia que estava morto.
E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E vendo-o, passou de largo. Eu já imagino o que o sacerdote pensou. Opa, está morto, não posso me contaminar. Eu sou sacerdote, não posso me contaminar. Eliseu era profeta, era também um nível elevado. Mas Eliseu não se preocupou com isso. De igual modo, também um levita. Por que Yeshua está citando o sacerdote e levita? Porque era quem tinha mais obrigação social. Quem é muito dado, a quem muito é dado, muito é cobrado, não é assim? Levita e sacerdote havia um papel social mais elevado. Quando as pessoas estavam impuras, com lepra, doenças terríveis, iam a quem? Ao sacerdote. No entanto, esse que tinha uma obrigação social maior, passou de largo. O levita, da mesma forma. Passou de largo. Mas um samaritano, que era considerado pessoas de categoria inferior, impuros, misturados, o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, certamente o samaritano chegou, observou e viu que ainda havia sinais vitais, não estava morto. Nem isso o sacerdote e o levita fez. Eu estou aqui condenando toda a categoria? Não. Estou falando do caso específico desses dois que Yeshua está citando como exemplo, viu, gente? Não estou dizendo aqui que, todo sacerdote e levita é igual. Não estou dizendo isso. Quem pensou isso, se enganou. Mas o samaritano, vendo, moveu-se de compaixão e aproximou-se, atou-lhes as feridas. Eu creio que esse atar-lhes as feridas é o quê? Estancar hemorragia, né? Fez ali um toniquete, alguma coisa parecida. Estancou a hemorragia. Deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, ou seja, sobre a sua carruagem, levou para uma estalagem e cuidou dele. Levou para hoje seria o quê? Um hospital, um posto de saúde, uma UPA. E levou para quem poderia tratar. Gente, nem Eliseu e nem o samaritano se preocuparam com a contaminação. Aí você pode dizer, mas o samaritano já é contaminado mesmo. E Eliseu? Um grande profeta, não se preocupou. O menino disse que o menino já estava morto. Esse aqui nem estava tão morto assim, fazer igual Chaves, não morreu de todo, mas parecia que estava morto, que o sacerdote nem quis tocar. No caso de Eliseu, o texto diz que o menino estava morto, não havia mais sinais vitais, e Eliseu não se preocupou com isso. Eliseu transgrediu a Torá? Não. Eliseu sabia que se o menino por acaso não ressuscitasse, ele ia ficar impuro. E depois de cumprido o seu período lá de 7 dias, ele estava puro novamente, pronto. Se purificava depois com a cinza da novilha vermelha, que no tempo estava ainda em uso, o Mishkan estava funcionando, e pronto, ele estava livre, sem pecado algum. Ele se preocupou com a vida em primeiro lugar. É o que Yeshua fala tanto. No Shabat, o Shabat foi feito para o homem, não o homem por causa do Shabat. E por aí vai. Então, irmãos, é aquilo que eu falei. Uma coisa é o legalismo da letra fria. Outra coisa é a justiça. Que justiça é o quê? Aplicação da lei, aplicação da instrução divina com confiança. Olha, isso aqui se eu fizer, vai gerar tal. Né? Adonai promete que se eu fizer, vai gerar isso aqui. Então eu vou fazer por causa disso, obedecendo a ele para gerar e vai gerar isso. E o legalismo da letra fria. Quer ver para encerrar agora completo? Eu acho que esse legalismo se traduz nisso aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui. Vê se vocês conseguem ver. Aqui tem uma via, uma rua. Está vendo aqui uma placa, proibido parar e estacionar. Vocês conseguem ver? Proibido parar e estacionar. Gente, uma via onde tem uma placa de proibido parar e estacionar, significa dizer que você não pode, pela lei, você não pode parar nem para alguém descer do carro. Até se você para o carro ali para alguém descer do carro, você está cometendo infração. A gente vê muito isso aqui na cidade, de modo indevido? Tem. Você chega, por exemplo, ali, Shopping Bela Vista, aqui em Salvador, chegando no Shopping Bela Vista, encheram de placa disso aqui. Eu não tenho vergonha de dizer, para favorecer o shopping.
porque você não pode estacionar ali para ter que estacionar dentro do shopping, gerar recursos para o shopping, porque é a única explicação que tem. Mas está lá, a placa proibido parar e estacionar. Mas há lugares que, de fato, aqui em Salvador tem muito, há lugares, de fato, que se você parar, só parar, para alguém descer do carro, você pode causar um acidente fatal. Então, a placa é para ser obedecida. É para ser obedecida. Mas aqui, olha, o trânsito está congestionado, os carros estão parados, todo mundo parado aqui, debaixo da placa proibido estacionar. Aí, se chegar um policial, um agente de trânsito legalista, e se vê o cara parado aqui, por exemplo, usando o celular lá, mandando zap para alguém, se ele for legalista, ele autua o cara. Porque ele vai dizer, olha, você está na direção do veículo, você não pode manusear o celular. Autua o cidadão. E muitos, eu já ouvi muito dizer, olha, não importa, a lei é para ser cumprida. Ele está na direção do carro, o carro está parado, por força do congestionamento, ele não pode usar o celular, eu vou autuar. O legalista. O que olha a justiça com confiança, ou seja, ele sabe que a lei ela é dada para gerar algo de bom. Gerar vida, gerar bem-estar, justiça. O que é que ele vai fazer? Ora, a placa já está dizendo que ele não pode nem parar aqui, ele está parado porque o trânsito está parado. Se ele manusear o celular aqui, que risco vai causar? Qual é o fundamento da lei proibir de você manusear o celular enquanto dirige? Evitar acidentes. Enquanto você está aqui, aquela fração de segundo que você tira o olho para mandar uma mensagem, se alguém freia na frente, você vai lá e bate no fundo. Então, o fundamento é evitar acidente, ou seja, proteção à vida. Esse é o fundamento da lei, e é o fundamento da Torá, basicamente. Então, logo, se você age de acordo com esse padrão de justiça que eu estou falando, que a Torá, a lei, tanto a lei do Código de Trânsito aqui no caso, e a própria Torá do Eterno, você vai pensar o quê? Ora, logo, o trânsito está parado. Inclusive, ele já está debaixo de uma placa que proíbe até de parar, mas ele está parado porque ele não tem como andar. Se ele utilizar o celular aqui, o risco que a lei prevê no uso dele vai existir? Vai, gente? Não vai, porque está tudo parado. Então, logo, você vai fazer o quê? Você vai usar a lógica, vai usar a consciência, vai usar o bom senso, a justiça, e não vai autuar o cidadão. Mas o legalista vai lá e autua. Essa é a diferença entre legalismo e justiça, gente. Justiça plena, aplicação plena da lei. É o que Yeshua fez muito bem com a Torá do Eterno, a Torá do seu Pai. Aplicou para promover aquilo pela qual ela foi feita para promover. Promover bem-estar, promover vida, promover justiça. Legalismo, ele não produz isso. Legalismo, ele não produz isso. Loures volta dizendo aqui que quem pensa que Yeshua anulou a lei, basta essas comparações para ver que de fato ele não anulou. E ele diz com todas as letras que ele não veio para abolir. Ele veio para se fazer cumprir, torná-la plena, ou seja, dar o entendimento de que ela foi dada para produzir vida, produzir bem-estar, mostrar ao homem o caminho para alcançar o alvo. Esse é o fundamento, e Yeshua mostrou isso claramente, por isso que Paulo fala, Shaul, da Torá do Messias, não é uma outra Torá, é a Torá pelo ponto de vista do Messias, de Yeshua, que é uma aplicação plena, suprema, que produz vida, produz bem-estar, produz justiça. Se eu vejo uma pessoa morrendo aqui, caindo, desmaiando de fome, você olha em todo canto e não encontra comida para ela, e o cara está lá morrendo, virando os olhos de tanta fome. Ele ficou à deriva no mar, num barco, quase um mês, você consegue resgatar, o cara está lá morrendo de fome, e aí você só vai encontrar comida daqui a 3 dias, porque você ainda vai levá-lo, você socorreu, resgatou e vai levar para algum lugar, o cara está morrendo, e você encontra alguém ali com um prato de comida que contém porco. Ah, eu não vou dar não, porque é pecado. Aí você vai estar cometendo um pecado dobrado. O cara está morrendo, não tem nada ali, dê o que tem ali. Na hora que ele tiver alimentado, tiver em condição de escolher, aí ele vai poder fazer a escolha dele.
Está entendendo, gente, o que é legalismo, o que é aplicação da Torá justa? É o que Yeshua fala de Davi, entrou lá e comeu os pães da proposição, é a mesma coisa. Ah, não, mas o cara está morrendo aqui, a Adonai ele vai fazer um milagre, levantar comida pura para esse cidadão comer, não vou dar porco para ele não. Aí o cara termina de morrer porque já está ali desfalecendo. Davi pensou assim? Não vou comer os pães que não é permitido a mim, a Adonai vai fazer milagre e vai levantar pão para mim. Davi pensou assim? Não. Nós estamos na terra, temos que viver, nos adequar às circunstâncias terrenas que vivemos. Que Adonai nos abençoe e nos guarde. Passar alguns לא שאותנו תהיו מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב.